final do ciclo jovem também se prepara para louvar o nome do Senhor. Salmo 42. Glória a Deus, os irmãos que vieram ouvir a palavra de Deus, número razoável, irmãos. Estamos entendendo e compreendendo o propósito de nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus, né? E creio que todos sairão daqui alimentados com a palavra. Todos sairão daqui alimentados com a palavra de Deus. Salmo de número 42. Glória a Deus. Mito, irmão, Salmo de número 24. Salmo 24. Quem achou, diga amém. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quem crê nessa palavra? Glória a Jesus. Feche os seus olhos mais uma vez e oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nesta noite fale conosco poderosamente através da tua palavra. Senhor, fale não o que queremos, mas aquilo que o Senhor tem para cada um nesta noite. Sendo assim, Espírito Santo, me usa como ferramenta, instrumento nas tuas mãos, ó Deus, e assim eu te peço que essa palavra transforme, mude, modifique e restaure vidas que aqui estão, em o nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento, adorando ao Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, tiver aquele fundinho no seu tempo. Davi escreveu com cores fortes a cruz do Salvador. O bom pastor no Salmo 22, o cuidado do grande pastor no Salmo 23, e agora no Salmo de número 24, ele nos apresenta a coroa suprema do pastor. Nessa belíssima trilogia, o salmista vai da agonia do Calvário à exultação da entrada triunfal do Cristo vitorioso nos parâmetros celestiais. O salmo que lemos é um poema esse escrito pelo próprio rei Davi, Salmo de Davi, o salmo que leva o seu nome. No Salmo 22, Davi tangeu notas tristes. No Salmo 23, notas de paz. No Salmo 24 que lemos, ele emitiu melodias majestosas e triunfantes. O Salmo 24 é uma bela liturgia. E muito provavelmente esse hino sacro que acabamos de ler foi para ser cantado quando a arca da aliança foi tirada da casa de Obed-edom, para ser colocada atrás das cortinas no Monte Sião. 2 Samuel, no capítulo 6, a Bíblia nos diz, quem quiser acompanhar comigo,
que Davi tornou a juntar todos os escolhidos de Israel, em um número de 30.000. E levantou-se Davi, partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome. Que nome é esse? O nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e o levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uza e Aió, filhos de Aminadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Aminadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiai adiante da arca. E no verso 5, a Bíblia diz: e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. Provavelmente, levando a presença de Deus e louvando, levando a presença de Deus e adorando, levando a presença de Deus e glorificando, trazendo a presença de Deus e adorando ao Rei dos Reis. O mal e o problema para os dias de hoje é porque nós não queremos a presença. A presença de Deus é fundamental para que os nossos louvores, para que as nossas canções entoadas no templo de Deus sejam ouvidas pelo nosso Senhor. Porque não adianta eu trazer de fora algo que não seja a presença de Deus. Deus já está cansado de artistas. Deus já está cansado dessa renovação, aonde não se sai mais nada. Não se fazem mais adoradores como se fazia antigamente. Era Davi louvando e trazendo a presença. Era Davi cantando e trazendo a presença. E para os dias de hoje, nós precisamos entender que o pregador precisa da presença, que o obreiro precisa da presença, que o porteiro precisa da presença, que a irmã do círculo de oração precisa da presença, que as crianças precisam da presença. Oh, glória! Oh, glória a Jesus! Então eles vinham cantando: do Senhor é a terra, e a sua plenitude, e o mundo, e aqueles que nele habitam. É a alegria do Senhor. Oh, irmãos, tão bom quando nós louvamos a Deus de verdade. Deus não está preocupado com voz. Tem muita gente preocupada com voz. Sua voz é bonita, ou deixa de ser. O que importa é que Deus vai receber o seu louvor. Deus está com saudade da sua adoração. Deus está com saudade quando você dobrava o joelho e adorava Ele. Deus está preocupado nesta noite com a sua adoração. Aleluia! Quando eu vejo em Crônicas, capítulo 15, versículo 27... E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e os cananias, chefe dos que levavam a arca dos cantores. Também Davi levava sobre si o ófode de linho, trazendo junto com ele a presença de Deus. As palavras são adequadas para uma dança sagrada e alegre, a qual Davi conduziu o séquito naquela ocasião jubilosa. Os olhos do salmista olhavam, porém, mas além da súbita típica da arca, olhava para a ascensão sublime do Rei da Glória. Davi estava cantando porque sabia que viria um que morreria na cruz do Calvário, aquele que pagaria e levaria todos os nossos pecados, aquele que levou as nossas transgressões, e moído foi como ovelha muda e não abriu a boca. Mas chegou um dia em que na cruz ele padeceu por nós, mas do mesmo jeito que ele padeceu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e a presença dele é visível nesta casa. A presença de Jesus está no nosso meio nesta noite. Aleluia! Aleluia!
Quando vemos outros escritos, relaciona esse cântico com a entrada do Senhor em Jerusalém no domingo de Ramos. Quem lembra Jesus entrando triunfante e o povo adorando ao Senhor? Louvar a Deus, quando se tem, é fácil. Agora quero ver louvar a Deus no dia da angústia, no dia que nós não temos, no dia que nós precisamos, no dia da prova, no dia do luto, no dia da angústia. Aí eu quero ver quem tem louvor para louvar a Deus. Paulo, sabendo disso, escreve aos Colossenses dizendo: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e dele triunfou a si mesmo. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Oh, glória a Jesus! E a sua soberania final, sobretudo, o Davi, o rei, louvou a Deus, mesmo não conhecendo o nosso Messias, mas ele profetizou que ele morreria por nós e que ao terceiro dia ele entraria triunfante pelos portões, e assim será conosco também. A Bíblia diz que vai ser no abrir e fechar de olhos que nós iremos encontrar com o Senhor dos exércitos. Aleluia! A promessa que está no Salmo é que de todos nós entraremos por esta porta. Apocalipse 5, versículo 11, abre a sua Bíblia comigo, culto de ensino da palavra, deixa ela aberta, para que possamos meditar nas Escrituras. João escrevendo, ele escreve, e o texto diz: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Eles proclamavam em alta voz, dizendo: digno o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder e riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. E em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, exclamavam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelo século dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam: amém. E os anciões igualmente prostraram-se e o adoraram. Sabe o que eu entendo aqui? Que Deus não precisa da nossa adoração. É nós que precisamos adorá-lo. Vou repetir. Deus não precisa da minha e nem da tua adoração, porque neste momento há muitos anjos o adorando. Tanto que na visão de Isaías, no capítulo 6, a Bíblia diz que havia muitos anjos, serafins, arcanjos ao redor, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Sabe o que isso me faz entender, irmãos? É que no céu tem a verdadeira adoração. Mas de uma coisa eu também entendo: que os verdadeiros adoradores precisam adorar a Deus aqui embaixo também. Os adoradores precisam levantar a sua voz e clamar ao Senhor, porque quando nós fazemos isso, o Senhor abre os seus ouvidos e ouve a nossa adoração. Nesta noite, eu e você não estamos isentos de ser um adorador, porque Deus está em busca daqueles que o adoram, mas não de mentira, mas não de vez em quando, mas aqueles que o adoram em espírito e em verdade, que adoram nos momentos difíceis, nos momentos felizes. Ele só quer ver nós adorarmos a Ele. Aleluia. Tiago escreve, Tiago 2:1, caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo,
Não façais a acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Sabe o que isso me dá a entender? Que nós somos vistos da mesma forma. Aqui não tem grande, aqui não tem pequeno, aqui não tem gordo, aqui não tem magro, aqui não tem preto. Deus nos vê da mesma maneira. Não é porque tem dinheiro que a adoração dele é melhor do que a sua que não tem dinheiro. Não é porque você é pobre que a sua adoração é diferente do empresário. Uma coisa Deus compreende, que a adoração que sai daqui tem que ser verdadeira, tem que ser honesta, tem que ser justa, porque Deus conta com a nossa adoração nessa noite. Oh glória, estou ensinando. 3 verdades são destacadas por Davi no Salmo em apreço que acabamos de ler. Os atributos daquele que é adorado. No capítulo, versículo 1 ao 2. Os atributos daqueles que são adoradores. E a entrada apoteótica do Senhor dos Exércitos, o vencedor invicto na Jerusalém celeste, que vai do 7 ao 10 que lemos. E primeiro eu quero falar dos atributos daquele que é adorado. Tem muita gente que não conhece Deus, que nunca teve um encontro com Deus, nunca pediu uma experiência, não é porque não quis, é porque nunca pediu. Os nossos pais na fé pediam para que Deus ajudasse eles a ter uma experiência maior. Pedia para que Deus se revelasse a eles, que falasse com eles face a face. Mas hoje mudou a oração. A nossa oração é só pedindo, me dá, eu quero, faz. Deus já está enjoado dessa oração. Agora quando você ora ao Senhor, Senhor, eu quero te conhecer melhor. Eu quero saber, Senhor, de novas experiências. O Senhor pode me dar uma nova experiência. Isso você está buscando a Deus, buscando uma experiência espiritual. Então esse Deus que nós adoramos, ele também tem os seus atributos. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, declarou que esse Deus é adorado não apenas o Deus de Israel, isto é, não é uma divindade tribal, ele é o nosso Criador, aquele que criou os céus, a terra e o universo. Além de tudo, é o sustentador deste mundo, é o Deus de todos os povos, o dono de todas as coisas, tanto as que estão na terra, tanto as que estão no céu. Na palavra que nós estamos dizendo hoje sobre o Salmo de número 24, abre uma confirmação do sobrenatural do Senhor sobre todas as coisas. O Senhor quer mais de nós, o Senhor quer nos conhecer, o Senhor tem o desejo de saber quem somos, e nós também temos o direito de saber quem Ele é. A pergunta é, não precisa me responder, mas você conhece o seu Deus? Você sabe o tamanho do seu Deus? Você sabe do que Ele é capaz, do que Ele pode fazer? Ei, basta somente uma procura. Nesta noite, Ele está de prontidão te esperando. Vinde, venham me conhecer. Venha, não precisa pagar, é de graça você conhecer o Senhor e receber alguma coisa dEle. Aleluia! Deus é o Criador, Ele é o dono de tudo. Note o verso de número 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Vou repetir, vamos começar do primeiro. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é o quê? A terra. Do Senhor é a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então nós temos um dono. Se somos moradores, não importa se é crente, se é ímpio, nós temos um dono, e o nosso dono se chama Deus. Você tem os cuidados de Deus, ainda que você não veja, ainda que você nunca teve uma experiência com Ele, você tem um dono, você está marcado e selado com a promessa que um dia Deus te fez. Agora cabe nós nos posicionar. O cemitério está cheio de promessas. O cemitério, irmãos, é um lugar onde tem muita gente que recebeu promessas, só não cumpriu porque não quiseram. E nós temos um dono que cuida de tudo, soberano sobre toda a criação,
o sustentador, que nos sustenta de pé. Sabe quem é que nós estamos fazendo aqui? Quem nos levantou, quem nos acordou, foi o Senhor, porque a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Então Ele olhou para você nesta manhã e falou: vou te dar mais uma chance, vou te dar mais uma oportunidade para você me adorar, para você me buscar, para você fazer conforme eu quero que você faça. Se nós temos um dono, nós precisamos obedecer esse dono, e o dono da sua vida se chama Jesus de Nazaré, o Criador dos céus, o Criador da terra, aquele que estava antes da fundação do mundo, e o Espírito pairava sobre as águas. Ei, desde o Gênesis 1, Ele já está no nosso meio. Em primeiro lugar, note bem, Deus é o proprietário titular de tudo que existe. Ou seja, aonde os seus olhos alcançar, Deus é o dono. Nós não temos nada. Vai pensando que essa mulher que não é sua, foi Deus que te emprestou para você. Esse filho que você tem também não é seu, foi Deus que te emprestou para você administrar. Essa casa que você bate no peito e fala é tua, não é sua, foi Deus que te deu para você administrar. Porque no abrir e fechar de olhos, Deus pode tirar tudo que você tem, assim como aconteceu com Jó. Lembra? Tinha tudo, e Deus aprove tirar tudo dele, para mostrar que Deus era o Deus da vida dele. Então Deus é o proprietário, o titular de tudo que existe: as terras, as riquezas, os minerais, todos os viventes, todas as plantas pertencem a Deus. Êxodo 19, capítulo 5, o texto diz: agora se ouvides a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Note bem que Ele está no domínio e no controle de tudo. Sabe por que a maioria das vezes as coisas não dão certo para nós? É que nós se esquecemos de comunicar quem é o dono. Sabe por que a maioria das vezes aquela porta não se abriu? Porque você se esqueceu de comunicar para o dono daquela porta. Sabe por que as coisas não fluem para você? Porque você se esqueceu que na sua vida tem um dono, e esse dono se chama Deus. Ele é o dono da sua vida. Tem até um hino que diz: eu tenho um dono e Ele cuida de mim. Se está frio, Ele esquenta, chorando acalenta, Ele é tudo para mim. Então Deus tem que ser tudo na sua vida. Como Deus é, do jeito que você compreende, Ele é tudo para nós. Aleluia. Exemplo, Abraão. Gênesis 14, 19, abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Eita, foi Ele quem te formou. Ninguém está aqui mero acaso, todos nós fomos chamados e escolhidos por Deus. Não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele foi quem escolheu a nós. Outrora éramos perdidos. Hoje nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor Jesus. Todo ser volútil que enche os ares, os seres aquáticos que povoam os mares, os rios, todos os seres terrestres que pulavam pelos campos e floresta, pertencem a Deus. Tudo que você olha e enxerga pertence ao nosso Senhor. A terra não é do homem. Ele é o locatório. A vontade de locador, aqueles que nós estamos aqui, mas estamos de passagem. Para ser mais sincero, mais preciso, nós não vamos levar nada, irmãos. Eu afirmo e digo, o que nós vamos levar nessa terra é somente malemar a nossa roupa, porque no dia que nós morrer, ainda vão ter que escolher a nossa roupa para ser vestida. E tem gente preocupada com as coisas da terra. Tem adorador preocupado em adorar os bens do que adorar a Deus. E digno de nota ainda, que a terra
é o teatro do universo, pois nela o Senhor demonstrou o seu amor por meio do maior drama de todos os tempos. Ainda que Ele seja dono de tudo, Ele deu o seu único Filho para morrer na cruz por nós. Ele doou o seu Filho unigênito, tudo aquilo que Ele amava, para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Então, para Ele, meus irmãos, não tem problema, não tem importância. Na verdade, Ele só quer que nós adoramos Ele aqui, porque enquanto nós adoramos Ele aqui, Ele nos prepara para a grande morada que é no céu. Tudo que nós fazemos na terra é uma preparação para irmos morar com Ele na glória. E no céu, meus irmãos, não pode entrar com o coração rachado, com o coração dividido, não pode entrar com dois pensamentos, ou você adora ou você não adora. O céu tem limites. Aleluia! O Senhor é o dono absoluto de todos os homens, de todos os seres humanos. O mundo e os que nele habitam. O povo de Israel imaginava equivocadamente que apenas eles eram o povo escolhido de Deus. Porém, Davi categórico em afirmar que todas as pessoas que habitam no mundo, em todos os lugares, em todos os tempos, pertencem ao Senhor. Ele não era o Deus apenas dos hebreus, mas também é o Deus dos gentios, é o Deus do brasileiro, é o Deus do pernambucano, é o Deus do baiano, é o Deus do africano, é o Deus do povo juarense, e Ele está no nosso meio nesta noite, e habita aqui nessa casa. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Terceiro ponto, Ele reivindica o direito de posse da terra, porque Ele criou e a sustenta. Verso 2 de Salmo 24, porque Ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Fundou Ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quando eu vejo as correntes que este versículo apresenta, porque o mundo pertence a Deus, ou seja, porque Ele criou, e Deus que ergue a terra do mar, de forma que a terra seca, que de um momento para o outro pode ser submersa, como aconteceu nos dias de Noé, seja guardada das inundações. O que nós estamos vendo, as catástrofes, Deus está no controle de tudo, porque já tem gente questionando se Deus verdadeiramente existe, porque não lê a Bíblia. Nós já estamos informados do que está por vir. Há um tempo, irmãos, o tempo é já, esse tempo de luta, esse tempo que nós estamos assistindo por aí, inundações, enchentes, já está escrito na Bíblia faz hora. É o povo que não quer buscar, não quer entender que estamos vivendo os últimos dias na terra. O princípio das dores está entrando. Jesus está voltando para buscar a igreja, e o Senhor tem o controle de tudo. Vento, terremoto, tempestade, é gente morrendo, é gente... Não se preocupe com isso, somente adore ao Senhor, porque os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Aleluia! Lê comigo 2 Pedro 3,5. No entanto, deliberadamente eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água por meio da água. Então tudo que Deus fez, tudo que Deus está fazendo até hoje está sob o controle dele. Quem somos nós para querer julgá-lo? Quem somos nós para querer pará-lo? Deus faz como Ele quer e do jeito que Ele quer. O ser humano precisa entender que Deus tem o controle de tudo nas mãos. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, qual é o dilúvio que está tirando a sua paz, mas de uma coisa eu sei, que Deus tem o controle da situação, e que o teu problema está nas mãos dele, e no momento certo Ele vai solucionar, Ele vai resolver, ainda que o homem não está nem aí se importando, mas Deus está no controle da situação, e Ele sabe a hora certa de te dar a vitória, de te trazer a bênção e te dar a paz que você precisa. Aleluia!
Então, os atributos de Deus, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é único. Não há outro além dEle, não há outro Deus além do nosso Deus, irmãos. E o povo se esqueceu disso. Estão criando outros meios para adorar a Deus, criando imagens, criando outras criaturas além do nosso Deus. O nosso Deus permanece hoje e sempre estará no nosso meio. Os atributos daqueles que o adoram. Davi faz uma transição daqueles que é adorador para aqueles que adoram. E depois de escrever os atributos do Senhor, passa a elencar as marcas dos adoradores. Agora eu vou falar sobre as marcas de um adorador. Em primeiro lugar, o adorador é aquele que se aproxima de Deus com reverência. Verso 3 do Salmo 24. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? É uma pergunta. Adorar a Deus é o fim principal do homem. Tanto que Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 31, ele diz: assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu vou repetir: assim seja comendo, assim seja bebendo, assim seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. De uma coisa eu sei: os olhos do Senhor estão sobre o povo dele. Deus está te vendo, Deus está te olhando. Não sei como que foi o seu dia, eu não sei se você leu a Bíblia, se você ouviu hino, se você ouviu funk, ouviu sertanejo, mas uma coisa eu sei: Deus te viu, adorador. A adoração não começa aqui, a adoração começa quando você acorda, quando você dobra o seu joelho, lê a palavra de Deus. Eu não sei como é que você está na sua adoração, mas é noite de voltar a adorar. Cadê os adoradores da casa? Ergue a mão para cima e começa a adorar a Deus. Se esse for o último culto, aqui tem adorador. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando, esse adorador não tem momento e nem hora. Não importa, irmãos, onde você esteja. Se está no banheiro, eu estou adorando. Se eu estou lavando louça, eu estou adorando. Se eu estou lavando roupa, eu estou adorando. Se eu estou estudando, eu estou adorando. Não importa se você é mecânico, adore a Deus embaixo do carro. Se você trabalha no açougue, cortando a carne e dando glória, aleluia. Assim que Deus nos quer. Não é só aqui. Tem gente que acha: eu vou para a igreja adorar. Não, você tem que vir de lá já adorando para receber algo aqui. Oh, glória. Tem gente que fala: eu vou para a igreja me encher. Não, você tem que vir de lá cheio, porque tem gente aqui que precisa que você encha ele também. Aleluia. Adorar a Deus é subir à sua presença, é permanecer no seu santo lugar, contemplar a face do Onipotente, é deleitar-se nele, é desistir de todas as glórias do mundo para ser envolvido e tragado pela maior de todas as alegrias. Do que consiste a alegria do ser humano? Tem muita gente focada somente em dinheiro, mas a alegria do Senhor, como diz a Bíblia, é a nossa força. O dinheiro pode até te dar alguma coisa, mas não compra na hora da depressão, não tem remédio para a alma, não tem cura. Nós precisamos sim buscar o verdadeiro, aquele que pode solucionar os nossos problemas, que é a presença, que é a majestade de um Deus que tudo pode fazer por nós, e que nesta noite Ele está de braços abertos, esperando o nosso louvor, o nosso clamor, a nossa adoração. Hoje eu insisto para que você seja um verdadeiro adorador, porque Deus está contando conosco para adorá-lo. Cadê os adoradores? Hoje são tantos cultos frios, irmãos. Ô irmão, que maravilha, olha o tanto de gente. Tem culto que eu estava comentando com o irmão, tem culto aí que dá 5, 6 irmãos. Olha que Deus está fazendo no Califórnia, irmãos. Deus está trazendo para ouvir a palavra de Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia, aleluia, aleluia.
Adorar a Deus é subir na sua presença e permanecer no santo lugar, é contemplar a face do Onipotente, é deleitar-se nele e desistir de todas as glórias desse mundo. O que te impede de adorar? Não precisa me responder. O que te impede de se aproximar do Santo dos Santos? O que impede você de buscar a Deus? O adorador é aquele que urna sua vida com excelências morais. Porque Deus não recebe qualquer adorador, irmãos. Vou repetir, Deus não recebe qualquer tipo de adoração. Hoje você adora Ele aqui, amanhã você está procrastinando. Você adora Ele aqui, amanhã depois você está lá reclamando, murmurando. Isso não é um verdadeiro adorador. Verso 4 do Salmo 24, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Olha isso aqui. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade. Vaidade aqui no contexto original do hebraico é falsidade. Porque Deus conhece o nosso coração, irmãos. Tem gente para ganhar alguma coisa, chega diante de Deus com a mansidão. Tem muitos recebendo e não voltando nem para agradecer o que Deus fez. Ei, irmão, só o fato de nós estarmos aqui bonito. Eu olho para o rosto dos irmãos, eu vejo a beleza do Espírito Santo na vida de cada um. O que Deus fez na sua vida já é motivo para você sair dançando como Davi fez, diante da presença de Deus. Já era motivo para você estar glorificando ao Senhor constantemente, assim como é no céu. No céu não para a adoração, irmãos. No céu é constante: santo, 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 santo. Eu só vou parar quando você entender que você veio para adorar. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Pureza de coração. O adorador deve ser puro, chegar diante de Deus em verdade. Tem gente que para conseguir alguma coisa mente, irmãos. Senhor, se eu me der, eu vou fazer. Mentira. Senhor, esse ano eu faço e nunca fez. Senhor, esse ano eu vou ganhar alma para Jesus, nunca foi evangelizar. Esse ano, Senhor, eu prometo que eu vou orar mais. Não participou de nenhuma campanha de oração. Ah, Senhor, esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Nunca pegou a Bíblia para ler. As mãos representam aquilo que a pessoa faz, mas o coração apresenta aquilo que a pessoa é. Eu não sei, eu olho a estética por fora, mas meu Senhor conhece por dentro. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus conhece o seu interior. Talvez você está sorrindo aqui fora, mas por dentro você está quebrado, está doente, está magoado, machucado. Mas nessa noite, o médico dos médicos chegou na casa e está curando a sua dor, está curando a tua ferida. Quem crê, irmão, e dá glória ao Senhor, Deus está curando nesta noite. Pastor, Deus cura no culto de ensino, cura. Deus batiza no culto de ensino, pastor, batiza. Basta você vir com o coração puro, sem mácula, sem mancha. Oh, aleluia, vou explicar melhor. Primeiro, o adorador deve ser limpo de mãos. E mãos limpas refere-se a uma conduta íntegra. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1. Vamos ler a Bíblia hoje. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vossos olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Olha isso. Lavai-vos, purificai-vos,
tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Ei, irmão, não adianta você orar 2 horas, 3 horas, e continuar falando mal do seu irmão. Não adianta você orar uma noite inteira, e não cumprir o que a Bíblia manda você cumprir. Aleluia. Verso do número 17, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai os oprimidos, fazei justiça aos órfãos, tratai da causa das viúvas. Aí ele diz no 18, vinde então e erguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como branca lã. Mas precisa ser pura, precisa ser santa. A sua chegada diante do Rei dos Reis deve ser verdadeiramente, não mente para Deus, não brinca com Deus, porque Deus não gosta de brinquedo. Aleluia. Deus não gosta de gente que brinca na presença dele. Tem crente brincando, pastor? Está cheio de brincalhão. Os que eram cerimonialmente impuros não podiam entrar na casa do Senhor. De igual modo, os moralmente imundos não podem ter comunhão com o Deus Santo. Porque tem gente que acha que é só a Santa Ceia, irmãos. Isso me deixa triste. Você procura ele em todos os cultos, ele não está. Mas quando você vê ele está lá na Santa Ceia, todo bonito, todo... Você acha que Deus recebe, irmãos? A não ser que seja por motivo de trabalho. Bom, muitos irmãos não podem porque trabalham. Mas os que estão em casa e não vêm, brincando com as coisas de Deus. As suas obras devem ser um reflexo do seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Tem crente que você cumprimenta ele nem cumprimenta você. Mesmo o homem não sendo salvo pelas obras, evidencia sua salvação pelas suas obras, pois o que ele faz é uma evidência de quem ele é. O que você está fazendo com Deus? O que você faz para Deus? Segundo, o adorador deve ter um coração puro. O coração puro refere-se a motivações, caráter piedosos. Mateus capítulo 5, versículo 8, quem achar, leia para mim. Oh, glória a Deus. Mateus 5, 8. Olha como isso aqui é sério. Nesta noite Deus está limpando corações que chegaram aqui. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pois não basta fazer coisas boas, é preciso ter a motivação certa. As mãos podem esconder as motivações do coração, mas Deus requer verdade no íntimo, tendo em vista que só os puros de coração verão a Deus. Os irmãos entenderam? Se tiver alguma mancha aí no seu coração, não vai ver a Deus. Arrependimento, perdão. Muitos vão ficar por causa do perdão. Não consegue perdoar, eu não consigo nem olhar na cara de fulano. Cuidado. Aí eu vejo assim, me dá um ódio santo, sabe? Cuidado. O adorador não entrega sua alma à falsidade. A palavra falsidade é traduzida também por vaidade, aquilo que é transitório, falso, irreal. Obrigado. Ou pecaminoso. E pode chegar a designar falsos deuses, ou seja, adoração de ídolos e coisas desprezíveis. O adorador busca as coisas lá do alto, deleita-se nas coisas de Deus, em vez de amar o mundo e conformar-se com ele. Pior que o povo se conforma com o mundo. Mas está tudo mesmo, bagunçado. Tem gente querendo transformar a igreja no mundo. Tem gente trazendo as coisas lá de fora para dentro, que seria que ser diferente, nós tínhamos que levar daqui de dentro para fora. O mundo te vê, o mundo te olha. Eu ser crente que nem esse daí?
O mundo te vê, irmãos. O Senhor odeia os que adoram com falsidade. O adorador não se prostra diante dos ídolos do mundo, nem tampouco entrega sua alma à falsidade, porque antes entregou a Deus. Você que entregou a sua vida a Deus, seja verdadeiro com Ele. O adorador não jura dolosamente. Eu prometo, eu faço e nunca faz. Deus já está cansado dessa sua oração. Eu prometo, Jesus, e não cumpre. Jurar dolosamente significa todo tipo de simulação. Artistas. Deus está cansado de artistas, irmãos, dentro da igreja. Chora, 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 mas quando sai para fora, o sentimento é outro. Enxuga as lágrimas, o mundo engoda, traga ele. O adorador não compactua com mentiras e também não aceita suborno para esconder a verdade. Não, fica assim. Jesus só quer seu coração, não é? O evangelho de facilidade hoje. A palavra do cristão é o próprio juramento. As palavras falsas fecham o céu para o homem, pois o mentiroso não entrará na casa de Deus, seja quais forem as suas confissões ou ações. Prova para mim na Bíblia, pastor, que mentiroso não entra no céu. Provo. Provérbios 6, a partir do versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece: olhos altivos e língua mentirosa. Você quer aborrecer Deus? Mente mais. Tem crente mentiroso, pastor? Está cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. A mentira tem origem em Satanás, irmãos. Só para vocês entenderem. João 8:44. Abra sua Bíblia comigo. Está sendo plantada uma semente, irmãos. Se você não prestar atenção, o diabo vai roubar do seu coração. E você vai continuar mentindo. Porque Deus revela para mim, tem mentiroso aqui no nosso meio. E Deus quer limpar o seu coração de toda mentira. Deus quer limpar seu coração, deixar ele puro, branco como a neve. João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mentira tem pai? Tem. Mentiroso tem pai. A primeira mentira é dita pela serpente lá no Éden. A verdade, irmãos, tem que fazer parte do caráter do cristão. Efésios 4:25. Deixando a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo. Colossenses 3:9. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem. Quando mente, irmãos, é a velha criatura atingindo. Quem é a nova criatura agora? Eu não posso mentir. No céu